Pessoal, eu estou aqui com o Carlos Fernandes. Carlos Fernandes é um dos mais importantes dissidentes das ex-testemunhas de Jeová de língua portuguesa do mundo. Nós estamos com ele aqui ao vivo, diretamente de Portugal. E nós queremos falar muito com ele, nós queremos fazer muitas perguntas, queremos saber, por exemplo, quando ele se tornou testemunha de Jeová, que cargos ele ocupou, quando ele começou a despertar e ver o lado negro da organização da Torre de Vigia. Nós anunciamos no nosso grupo do Facebook, STJs Ajuda Cristã, que nós iríamos fazer esta entrevista com o Carlos Fernandes, e alguns dos usuários colocaram perguntas para que nós fizéssemos a ele. E também nós recebemos perguntas de usuários através do chat. Então nós organizamos algumas perguntas para fazer para o nosso amigo. E nós somos muito gratos a ele, porque muitos dos ex-testemunhas de Jeová do Brasil aprenderam muitas coisas lendo, por exemplo, no blog A Questão do Sangue. Eu acho que foi um dos primeiros blogs que o Carlos Fernandes ele colocou no ar na internet. Nós vamos perguntar para ele sobre isso e muitas outras perguntas também, ok? Bom, esta entrevista será colocada à disposição dos usuários do grupo, será colocado no YouTube, estará disponível para você compartilhar nas redes sociais e ajudar muitas pessoas aí da língua portuguesa. Vamos começar falando com o nosso amigo Carlos Fernandes, direto de Portugal. Alô, Carlos, tudo bem? Como é que vai, amigo? Olá, Osmanito, tudo bem? Tá tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, e pronto, poder partilhar um pouco a minha experiência. Que ótimo, Carlos Fernandes. É um prazer para nós. Eu sou fã do seu trabalho desde a época em que você se chamava TJ Curioso. Mas Obrigado. Carlos Fernandes é um pseudônimo, não é isso? Sim, continua a ser um pseudónimo. Eu prefiro, por enquanto, não revelar o meu verdadeiro nome. Ok. Carlos, gostaríamos que você falasse um pouco de você, da sua pessoa, das suas experiências. Então, nós vamos começar aqui a fazer várias perguntas, ok? Ok. A primeira delas é: quando você se tornou testemunha de Jeová, quais foram as circunstâncias, se você foi levado à organização por membros da família ou se começou a estudar com ela sozinho? Conta um pouco para nós sobre a sua experiência. Olha, eu penso que a minha experiência é muito similar a muitas testemunhas de Jeová de segunda geração. Ou seja, elas são, na maior parte, levadas pelos seus pais. No meu caso, eu comecei a estudar a Bíblia através da minha mãe. A minha mãe conheceu as testemunhas de Jeová. Tinha eu cerca de 1 ano de idade. Ela andava a passar por um período muito difícil da sua vida. Tinha casado há relativamente pouco tempo e andava muito, muito depressiva. Andava mesmo a cogitar o suicídio. Acontece que ela, entretanto, pronto, teve as visitas normais que as testemunhas de Jeová fazem, de porta em porta. Ao princípio ela não escutou, não teve interesse, não lhe dizia muito, mas, como é óbvio, nestas circunstâncias em que a pessoa está muito deprimida, qualquer palavra de consolo, de ânimo, de esperança, ajuda as pessoas a ganhar algum ânimo na sua vida. E foi o caso. Ela ouviu as testemunhas de Jeová, adquiriu o livro, o chamado Bomba Azul, não é? Foi aquele livro que fez muito sucesso nos anos 70, A Verdade Conduz à Vida Eterna. E pronto, ela começou logo a ler o livro, a interessar-se, claro que a descobrir os tais supostos ensinos falsos que a religião dela, como católica, lhe ensinava, e pronto, e começou a estudar a Bíblia com a sua instrutora, e por consequência começou-me logo, desde pequenino, a instruir, não é? Na religião. Começámos com o livro Escute o Grande Instrutor, que era um pequeno livro para jovens, para crianças. Era um livro com uma linguagem também muito simples, muito acessível, que transmitia bons valores morais, sem dúvida nenhuma, e começou-me logo a instruir, logo desde pequenino, portanto, nas crianças das Testemunhas de Jeová.
E pronto, e o meu percurso foi o mesmo de muitos, que é estudar. Depois, a certa altura, comecei a estudar com um irmão da congregação, que era ancião, e pronto, que me instilou sempre esse desejo de servir mais a Jeová, de trabalhar em prol dos irmãos, e esse espírito acompanhou-me desde sempre. Muito bem. E é interessante, né? Porque é praticamente o processo da maioria das testemunhas de Jeová. São aliciados por membros da família ou são aliciados por testemunha de Jeová que o encontram em uma situação difícil, como por exemplo Exato. baixa estima, depressão, dificuldades financeiras. E é de fato uma maneira que as seitas utilizam para conquistar membros, aproveitam um momento de fraqueza, não é mesmo? E, Sim, sim. então, eu gostaria de perguntar para você também, depois que você começou a fazer progresso na organização, aí vem as oportunidades de ter cargos de liderança. Que cargos você ocupou na Torre de Vigia e quantos anos você foi ativo na organização? Portanto, conforme eu disse, eu comecei a estudar a Bíblia, comecei logo a ser um exemplo na congregação, porque eu levava a sério a religião, eu levava a sério as minhas crenças, acreditava profundamente que estava na verdade e acreditava em tudo aquilo que a organização ensinava. Aliás, eu tinha orgulho em ser testemunha de Jeová. Tanto é que na escola, eu, perante os meus colegas, sempre que possível, e ainda não era batizado, eu identificava-me como testemunha de Jeová. Eu cheguei inclusivamente a ter trabalhos de escola em que eu usava para dar testemunho, como por exemplo na altura do Natal, foi-me pedido para fazer uma composição sobre o Natal, para explicar como o Natal, o que é que fazíamos no Natal, e eu aproveitei essa oportunidade dessa composição em português para expor o ensino do que era realmente o Natal e qual era a sua origem. Isto é apenas um exemplo, mas isso decorreu ao longo do tempo. É claro que eu cheguei a uma certa altura, os irmãos já me viam na congregação como um potencial servo ministerial, e foi o que aconteceu. Naturalmente tornei-me servo ministerial na casa dos 20 anos, portanto bastante novo, porque era realmente um exemplo, ninguém tinha nada a apontar. E logo a seguir, passado pouco tempo de me tornar servo ministerial, surgiu o desejo de cursar a escola de treinamento ministerial, portanto, aquela escola só para irmãos, varãos, portanto, servos ministeriais ou anciãos, e pronto, e eu inscrevi-me por duas vezes nessa escola e acabei por entrar. Estava quase a fazer os 22 anos, que era a idade mínima para se entrar. E eu ainda entrei, estava a fazer os 20, aliás, estava prestes a fazer os 22, ainda não tinha os 22. Portanto, tive essa oportunidade que me deu realmente muita bagagem em termos de conhecimento da organização. É uma escola realmente para quem acredita na organização, é uma escola muito, muito boa, em que em 2 meses a pessoa adquire muito conhecimento e prática sobre o que é a organização e como funciona, para além de todo o ensino doutrinal que é dado profundamente, portanto, muito mais profundamente do que é dado nas congregações, de uma forma muito intensiva. E a pessoa sai de lá muito preparada, quer para dirigir reuniões, quer para fazer comissões judicativas, quer para até mesmo preparar assembleias de circuito, congressos de distrito, que agora chamam-se congressos regionais. Portanto, a pessoa tem um estudo muito, muito intensivo nesses 2 meses e realmente eu gostei muito dessa escola, claro, enquanto como testemunho de Jeová e acreditando na organização. Depois, passado alguns anos, vim a casar e logo passado pouco tempo de casar, fui logo também designado ancião, também ainda na casa dos 20 e tal anos. Portanto, foi tudo assim muito, muito seguido, mas também muito natural. Portanto, foi uma coisa que, porque os irmãos viam em mim aquilo que eu já era, no fundo, na prática. Mas você saiu da organização. E como Sim. iniciou-se o processo de saída da organização? Esse processo foi muito gradual. Foi um processo que começou.
com o assunto do sangue. Portanto, a minha esposa fica grávida e eu comecei, junto com ela, a perceber que uma gravidez implica riscos, especialmente a nível do parto. E falámos com o ginecologista sobre o que é que se poderia fazer caso surgisse uma situação de emergência. Por exemplo, quando a placenta rasga, rompe e depois há uma hemorragia, e acontece infelizmente em muitos casos, que há uma hemorragia grave, e o próprio obstetra disse que nesses casos não há outra hipótese, não há alternativas. É assim, é o sangue a sair por um lado e a ter que entrar por outro, porque senão a pessoa, o mais certo é estar sujeita a morrer com essa grave hemorragia. É claro que eu fiquei muito preocupado, não é? Porque eu amo a minha esposa e estava preocupado com o que é que poderia acontecer num caso desses. Eu sempre acreditei no sangue, na doutrina do sangue, portanto eu nunca pus em causa essa questão, mas já tinha algumas questões em dúvida sobre o assunto, que tinha a ver com as frações de sangue. Ou seja, já no ano 2000 tinha surgido o ensino de que as testemunhas de Jeová poderiam aceitar frações de sangue. Não poderiam aceitar os chamados componentes primários, mas podiam aceitar outros componentes fracionados desses componentes principais. Isso logo na altura fez-me confusão, porque se nós nos abstemos de sangue, na minha ideia, como é que alguém que se diz abster de sangue pode aceitar frações de sangue quando nos baseamos em Levítico, que diz que o sangue tem que ser inutilizado? Portanto, logo aí começou alguns questionamentos. Mas nunca levei isso muito a peito. Portanto, ou seja, como se costuma dizer, pus para trás das costas, continuando com dúvidas, mas há de surgir mais informação. Só que nessa altura que a minha esposa fica grávida, é óbvio, essa questão ainda se pôs com mais importância, porque era o meu caso pessoal e eu queria perceber o que é que poderia ser feito. Como eu tinha contacto com membros das CLHs, como se diz em Portugal, Comissões de Ligação Hospitalar, eu falei com eles, questionei, olha, o que é que se pode fazer caso haja este tipo de situação, e percebi claramente que eles estavam completamente, como se diz em português, à nora. Ou seja, eles estavam completamente aliados do que é que poderia ser feito num caso desses. E alguns até demonstraram alguma ignorância com respeito a esse tipo de possibilidade. E eu fiquei muito preocupado, como é óbvio. Fiquei muito preocupado. O que é que eu vou fazer? E aí percebi logo que as comissões de ligação hospitalar, ou os irmãos que pertencem às comissões de ligação hospitalar, não sabem tanto do assunto como eu pensava. E ao contrário do que muitas pessoas pensam. Eles são pessoas que recebem instruções da organização e só sabem aquilo que a organização lhes dá para transmitir aos médicos. Fora isso, não sabem nada de medicina. Outro aspecto que surgiu foi a questão das células estaminais. Eu e a minha esposa, na altura estava a surgir muito a questão das células estaminais, poder guardar o sangue do cordão umbilical para retirar as células estaminais, e eu pensei, olha, é uma boa hipótese, nunca sabemos o dia da manhã e pode ser que venha a ser necessário. Mas deixa-me ver o que é que a organização diz sobre o assunto, porque no fundo é tirar o sangue do cordão umbilical, ficar preservado em criogenia e um dia mais tarde ser usado caso seja necessário algum tipo de doença. Eu fui consultar o que diz a organização, nas sentinelas, perguntas dos leitores, e encontrei um artigo que falava sobre isso. E que o artigo dizia era que um verdadeiro cristão não podia utilizar esse método das células staminais, porque o sangue, quando é retirado do corpo, tem que ser inutilizado. E nessa altura deu-me um clique e pensei, mas espera lá, então para as células staminais eu não posso usar, mas se for frações de sangue, ou certas frações de sangue, já posso usar. Há aqui qualquer coisa que não bate bem. Há qualquer coisa aqui que é incoerente. E logo aí aí sim, comecei a perceber, não, há aqui ensinos que chocam uns com os outros e não há coerência neles. E aí sim comecei a dedicar-me então a pesquisar sobre a questão das hemorragias no parto, comecei a dedicar sobre o assunto do sangue do ponto de vista bíblico, do ponto de vista doutrinal, e comecei a pesquisar na internet. Claro que isso, quando se começa a pesquisar na internet sobre esses assuntos, em relação à doutrina do sangue, vai-se descobrir muita coisa.
E aí sim tive acesso a um site, que é um site que é composto de irmãos de Testemunhas de Jeová e outros que já não são, mas que formaram uma associação que faz matéria sobre isso e tenta demonstrar aos médicos como o ensino das transfusões de sangue, segundo o conceito da organização da Torre Vigia, está errado. E eu, quando comecei a ler essa matéria, aí sim comecei a perceber, para lá, este ensino é uma verdadeira atrapalhada. É um ensino completamente errado, quer do ponto de vista bíblico, quer do ponto de vista científico. Depois, ainda cheguei a falar com membros da CLH, porque eu queria perceber do lado deles se aquelas respostas que eu tinha, aquelas perguntas que eu tinha, tinham alguma lógica e se havia resposta para elas. E alguns chegaram-me a dizer: olha, estas perguntas que estás a fazer são muito boas, porque é que não as fazes à organização? Porque é que não escreves uma carta ao Betelo a perguntar? E eu pensei para comigo: isso querias tu. Porque se eu o fizer, eu já sei o que é que vai acontecer. Porque eu já tinha lido informações de outras pessoas, até mesmo anciãos, que tinham feito o mesmo e tinham sido queimados, entre aspas, dentro da organização e alguns até chegaram a ser expulsos porque questionaram a organização e acabaram por perceber que havia coisas realmente erradas. E basicamente foi aí que o meu despoltar ou descobrir sobre as incoerências da organização foi a questão do sangue, foi o ponto principal. Muito bem. E me parece que você colocou muitas destas suas descobertas sobre a questão do sangue em um blog, não é verdade? Sim, Um blog sim. Questão do Sangue. Fala um pouco sobre esse blog que você criou e que alimentou com muita matéria sobre o assunto. Portanto, eu quando percebi que o ensino do sangue estava errado e quando percebi que era realmente uma doutrina assassina, porque leva as pessoas a decidir entre a vida e a morte numa questão que devia ser puramente consciência, e que biblicamente não se pode proibir alguém de transfundir sangue, porque uma transfusão de sangue, até a própria organização reconhece, é um transplante de tecido líquido, portanto, não é a mesma coisa que comer sangue. O sangue continua a exercer o papel para o qual Deus o criou, portanto, ele não é alimento, continua a ser sangue. Quando eu percebi tudo isso, eu decidi partilhar isso com as Testemunhas de Jeová, com a comunidade de Testemunhas de Jeová que existe e com outros. E foi isso que me levou a criar o blog em 2006. Portanto, em 2006 eu já estava convicto de que realmente havia sérios assuntos errados na organização, aí já estava plenamente convicto disso, e decidi fazer isso. Vou criar este blog, não para falar mal da organização propriamente dito, no sentido de ser um crítico, como infelizmente, às vezes há pessoas que não sabem criticar e partem um bocado, como costuma dizer, para a ignorância. Não, eu queria falar respeitosamente sobre o assunto, explicar o meu ponto de vista, tentando demonstrar como o assunto do sangue estava errado. E foi isso que eu fiz. Criei o blog em 2006 e comecei por analisar aquele Ministério do Reino que falava exatamente sobre as frações de sangue. Eu, quando li aquele Ministério do Reino, vi claramente que havia manipulação de informação, porque eu já tinha uma bagagem de conhecimento sobre o assunto, daquilo que eu já tinha pesquisado antes, e nessa altura eu percebi, bem, eles aqui estão a manipular as pessoas muito, 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 porque eles dão a informação de uma forma que leva as pessoas a terem certas conclusões. Quando a pessoa que tem conhecimento sobre o assunto percebe que aquelas conclusões estão erradas. Ou seja, a matéria é construída para te levar a uma conclusão. Quando tu tens conhecimento do assunto, tu percebes que aquela conclusão só pode estar errada, porque há outros fatores por trás que as pessoas desconhecem. Eu posso dar um exemplo. A questão, por exemplo, da hemoglobina. A organização permite, hoje em dia, e desde essa altura, permite que uma testemunha de Jeová aceite hemoglobina. Inclusivamente, hemoglobina tirada de sangue de bovinos. Muitas pessoas desconhecem isto. Sangue de bovinos, que na América já é utilizado, acho que na Austrália também, ainda está em experimentação, mas já é utilizado em testemunhas de Jeová e já foi utilizado. É chamado Hemopur, é o nome do produto, sanguíneo. E essa hemoglobina, o que é interessante é que ela é retirada de onde? É retirada dos glóbulos vermelhos. E é o componente principal dos glóbulos vermelhos, que a organização proíbe.
Então a lógica da organização é: uma testemunha de Jeová não pode aceitar uma transfusão de glóbulos vermelhos, que é a maior parte das transfusões de sangue que são dadas de glóbulos vermelhos, porque é aquilo que transporta o oxigênio para os órgãos. Mas pode aceitar a hemoglobina, que é tirada do glóbulo vermelho e é o componente principal do glóbulo vermelho. Ou seja, 97% de um glóbulo vermelho a pessoa pode aceitar, mas os 100% não pode. Qual é a lógica disto? Não tem lógica. Ou seja, é como se eu dissesse: podes comer esta uva sem pele, mas com pele já não podes comer. Porque o glóbulo vermelho, no fundo, é uma membrana que tem lá dentro, a maior parte, é hemoglobina. Quanto a mim, é uma estupidez, é irracional, é anticientífico, e o mesmo se passa, por exemplo, com os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são proibidos. Mas onde é que há principalmente glóbulos brancos? Não é no sangue, é nos órgãos. É onde eles estão concentrados para defender o corpo dos ataques de bactérias, vírus, etc. Portanto, os glóbulos brancos estão concentrados no órgão. Quando se faz um transplante, por exemplo, de um órgão, no fundo está-se a fazer quase um transplante também de glóbulos brancos. Outro aspecto é que, por exemplo, a organização permite a albumina. Mas existe mais albumina na corrente sanguínea do que glóbulos brancos. Quer dizer, é todas estas coisas e muito mais que são profundamente incoerentes. E tudo isso está explicado no meu blog, que agora já não é tão alimentado, ou praticamente já não é alimentado, porque entretanto eu criei o site extj.net, juntamente e em parceria com a página de Comunidade Desperta. Pronto, e aí sim, essa tem sido agora o meu foco de informação. A questão do sangue é uma das doutrinas primárias das testemunhas de Jeová. E aí, de repente, você descobre que é uma farsa, que é um erro grave, que é uma doutrina falsa, podemos dizer assim. E como você passou a encarar a organização? Aí teve o processo de saída, o de afastamento. Conte para nós como ocorreu isso. Eu posso explicar isto da seguinte forma. Imaginemos um castelo de cartas. Quando se tem um castelo de cartas e se tira uma carta, o que é que vai acabar por acontecer? As cartas vão todas cair. Por todas elas acabam por se sustentar de alguma forma. Em relação à organização, eu comecei por pesquisar a questão do sangue. Mas, ao mesmo tempo, quando se pesquisa a questão do sangue, há outras matérias, há outras doutrinas que estão ligadas, de alguma forma, ou que pelo menos vamos ter também interesse em pesquisar. E foi isso que eu fiz. Pesquisei a questão de 1914, pesquisei a questão da mediação de Jesus e muitos mais assuntos. E é claro que à medida que comecei a pesquisar e à medida que comecei a entender o assunto de modo profundo, não apenas ouvindo o que a organização diz, mas o que outros dizem sobre o assunto, e mesmo aqueles os chamados apóstatas, como a organização lhes chama, eu comecei a perceber, para lá, que afinal existe razão nas críticas. Ou seja, a organização explica as coisas, tudo bem, quem quer aceitar, aceita, mas isso não significa que ela esteja certa. Há aqui outras explicações, há aqui outras formas de ver que também podem estar certas. E há questionamentos sérios, válidos, que têm que ser levados em conta. E foi isso que me aconteceu. Quando comecei a pesquisar o assunto, eu comecei a perceber, há aqui muita coisa que realmente a organização explica de uma forma, mas que, segundo a Bíblia, analisada de forma isenta, acaba por mostrar que está errada. Eu posso dar o exemplo. A questão de 1914. A data é baseada numa data suposta, que é 607, antes da Era Comum, quando supostamente Jerusalém foi destruída pelos babilónios. Ora, se essa data 607, que a organização defende, está errada, obviamente todo o processo de ensino que conduz a uma data suposta de entronização de Cristo nos céus em 1914 também só pode estar errada. Eu, na altura, quando comecei a pesquisar todos estes assuntos, houve dois livros que eu... Dois não, digamos 3 livros que para mim foram essenciais. Um deles foi o Crise de Consciência. O Crise de Consciência, que eu tenho o privilégio de ter mesmo um livro, que ainda o consegui na altura de ler. Este livro, o Crise de Consciência, escrito por Raymond Franz,
que é, portanto, foi ex-membro do corpo governante, ele foi membro durante 9 anos, e aquilo que ele escreveu aqui, acho que todas as testemunhas de Jeová deviam ler. E é interessante que ele aqui relata exatamente todos estes processos doutrinais e explica-os e mostra como a organização tem manipulado a informação, tem manipulado os factos e como ele próprio chegou a uma crise de consciência com respeito a estes assuntos, porque ele tinha a capacidade de pesquisa e também a informação para perceber que estes ensinos estavam incorretos. Outro livro relacionado com este assunto foi o segundo livro dele, o Em Busca da Liberdade Cristã, e também este livro, que é Os Tempos dos Gentios Reconsiderados. Este livro também, do Carl Olof Johnson, também me ajudou muito a perceber como esta data estava errada. Estes livros, juntamente com muitos outros que eu adquiri, aliás, eu adquiri muita literatura bíblica a nível de dicionários bíblicos, podem-se ver aqui atrás, o dicionário Vine, o dicionário Strong e muitos outros dicionários bíblicos e até mesmo outro tipo de leituras religiosas e apologéticas, ajudaram-me a perceber como havia muita coisa realmente incorreta e errada em termos doutrinais. A questão da mediação de Jesus também foi outro assunto que eu percebi que estava profundamente errado, porque quando a Bíblia diz claramente que Jesus é um mediador de toda a humanidade e a organização diz não, ele só é mediador dos ungidos e para a organização os ungidos é apenas um pequeno número, não são todos os cristãos, conforme diz o Novo Testamento, que são todos os cristãos, são santos, são ungidos. A Bíblia não usa a expressão ungidos, só a organização usa, mas pronto, são todos eles escolhidos para estar com Cristo. Eu percebi que havia realmente muita coisa incorreta. E claro, isso, lá está, conduziu-me a não conseguir ter a capacidade de ir para uma tribuna, como ancião, e ir ensinar coisas que eu já não acreditava. E nesse caso, como você desconfiou de que a única verdade era uma grande mentira, então isso fez com que você desistisse de ser ancião. Você entregou os privilégios, você falou sobre suas dúvidas com os anciãos, você teve dificuldades. Não, não. O meu processo de saída não foi um processo de saída talvez normal. Eu não vou entrar em muitos pormenores, porque isso poderia não ser benéfico para mim. O que eu posso dizer é que eu não partilhei as minhas dúvidas com o corpo de anciãos. Simplesmente pedi para sair do cargo. Pedi para sair do cargo, alegando vários fatores pessoais, de ordem pessoal e familiar, e que precisava de tempo para mim, precisava de tempo para a minha esposa, precisava de tempo para o trabalho, porque tinha um trabalho muito exigente, e pronto, e achei que era a altura de fazer uma pausa. Muito bem. E foi assim. Você tem sido muito importante, né, na divulgação do conhecimento sobre a real face da organização da Torre de Vigia. E recentemente você foi uma peça-chave para a produção do documentário Na Sombra do Pecado, com a jornalista Ana Leal, que foi exibido na TVI de Portugal, que obteve muito sucesso, muitas pessoas assistiram na Europa, e isso causou grandes problemas para as testemunhas de Jeová, inclusive para a liderança mundial, o corpo governante. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre a sua participação nesse documentário, na repercussão que ele teve em Portugal e na Europa? Essa reportagem foi vista em direto por cerca de 2 milhões de pessoas. Foi das reportagens, se não a reportagem mais vista de sempre na TVI. Ela bateu realmente todos os recordes. Eu posso dizer que na altura...